Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Syed Mohammed Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe de negociações nucleares do Irã. Obrigado por voltar ao programa. Muito obrigado pelo convite, Glenn. É sempre uma honra. Bem, eu queria te perguntar sobre as ameaças que foram feitas contra o Irã. Mas antes de chegarmos a isso, também vi essas fotos e vídeos horríveis que estão saindo da Síria. Parece que houve um novo surgimento de combatentes do ISIS, e também estamos vendo vídeos e imagens de curdos sendo massacrados. A cobertura da mídia não tem sido muito boa sobre isso, então eu queria saber se você poderia esclarecer o que realmente está acontecendo lá. Bem, não é algo muito surpreendente. No fim das contas, estava claro que o regime em Damasco, que é a Al-Qaeda, formado por ex-membros da Al-Qaeda, do ISIS e de outros grupos semelhantes, não toleraria as forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos. Já vimos o que eles fizeram na costa, com outras minorias, os alauítas e os cristãos, e no sul com os drusos. Portanto, as imagens que vêm da Síria, embora muito perturbadoras, não são surpreendentes. O mais importante, ao meu ver, é que os Estados Unidos não apoiaram seu aliado. E isso, é claro, mais uma vez, mostra algo que os iranianos vêm dizendo aos curdos no Iraque e na Síria há muito tempo, que os Estados Unidos simplesmente não são um parceiro confiável. E que mesmo que você seja leal e fiel aos Estados Unidos, quando chegar a hora, eles vão te abandonar. Vimos isso quando o ISIS estava tomando o Iraque. A cidade de Erbil, onde o governo curdo local estava sediado no norte do país, estava prestes a ser capturada. O governo pediu apoio aos Estados Unidos e Obama recusou. Quando a cidade estava prestes a cair, eles fizeram um apelo desesperado ao general Soleimani, que imediatamente enviou tropas, armas e munição, salvando a cidade. Portanto, os Estados Unidos, quando chega o momento, traem seus parceiros nessa região com muita facilidade. O único parceiro que eles não trairão, é claro, é o regime israelense. Tudo é feito mais ou menos por eles. Mas agora as notícias que chegam da Síria dizem que todos os prisioneiros do ISIS foram libertados. Milhares deles estão agora soltos. E está claro o que isso significa. Haverá uma instabilidade muito maior na Síria e possivelmente no Iraque. Agora, como tanto Jolani quanto os grupos curdos na parte nordeste da Síria são aliados dos Estados Unidos, não está claro qual lado libertou esses membros do ISIS. Mas, de qualquer forma, quem quer que os tenha libertado está alinhado com os Estados Unidos. Isso é certo porque ambos os lados nesse conflito agora estão no campo americano. Então a questão é, por que as tropas do ISIS foram libertadas e qual é o projeto que esses membros do ISIS deverão executar? Você mencionou o Iraque antes, em relação aos Estados Unidos não terem prestado assistência da última vez, mas parece que há uma certa, se não exatamente pânico, pelo menos algumas precauções sendo tomadas pelos iraquianos, já que agora estão reforçando a segurança na fronteira com a Síria. É possível que essas forças jihadistas, apoiadas pelos Estados Unidos, o ISIS no caso, acabem se espalhando para o Iraque ou irão na direção oposta, para o Líbano. O que você acha que será a consequência disso? Bem, já que o ISIS e a Al-Qaeda nunca agiram contra o regime israelense e nunca agiram contra a OTAN ou a Turquia, a única coisa que vem à mente é o Iraque, possivelmente o Irã, a Síria e o Líbano. Sabemos que Jolani tem se esforçado muito para pressionar o Hezbollah em coordenação com os Estados Unidos. E também sabemos que os Estados Unidos estão insatisfeitos com os resultados das eleições no Iraque, porque nas recentes eleições parlamentares de lá, os aliados do Irã se saíram muito bem. A participação foi alta, inesperadamente alta.
pelo menos para muitos. Aparentemente, pesquisas feitas anteriormente já indicavam que a participação seria alta, e os aliados do Irã se saíram muito melhor do que no parlamento anterior. Portanto, alguns acreditam que essa força do ISIS, ou esses membros do ISIS, poderiam ser usados para pressionar não apenas o Líbano, mas também o Iraque. Vamos more than things mais nervathman splitter Irã. Tilt closer towards Iran. Well, what does this mean for Iran? How will it, Bem, o que isso significa para o Irã? Como ele vai, eu acho, reagir a isso? Obviamente, ele não tem mais a mesma presença na Síria que tinha no passado, mas tem aliados tanto no Líbano quanto no Iraque. Então isso vai envolver o Irã de alguma forma ou não por enquanto. Well, not at the moment. Well, Iran does have a massive Bem, o Irã realmente possui enormes capacidades de mísseis e drones, como vimos durante a Guerra de 12 Dias. Ele também já os utilizou no passado contra o ISIS na Síria, então essa é uma possibilidade para o futuro. Mas como você bem observou, o Irã não tem mais presença na Síria. A presença do Irã lá era para combater o ISIS, e o Irã e seus aliados derrotaram o ISIS. Após essa derrota, Trump assassinou o general Soleimani. Se você se lembra, houve uma famosa capa da Newsweek mostrando o general Soleimani com a manchete dizendo que ele estava destruindo o ISIS. Foi por isso que o Irã estava lá em primeiro lugar, para se livrar daqueles extremistas. Mas agora que o Irã não está mais lá e um governo aliado ao ISIS está no poder, a situação será muito diferente. It's going to be a very different situation. So the only thing that Iran can possibly do. Então a única coisa que o Irã possivelmente pode fazer, se as coisas ficarem muito ruins em uma determinada frente, é usar sua capacidade de mísseis e drones. Mas também certamente ajudará seus aliados no Líbano e no Iraque a se protegerem. É preciso levar em conta que há um número muito grande de pessoas na Síria que sempre foram afiliadas ou associadas ao Irã, bem mais de 150 mil. No momento, os iranianos não estão envolvidos, mas existe a possibilidade de que se o ISIS se tornar extremamente perigoso ou ameaçar a segurança nacional do Irã ou de seus aliados, o Irã mude sua posição. No entanto, neste momento não vejo o Irã muito envolvido no que está acontecendo. Está, sem dúvida, observando de perto. Mas acho que o mais importante que se pode tirar disso é que esses milhares de militantes do ISIS foram libertados por aliados americanos. De qualquer forma que se olhe, foram os aliados americanos que libertaram essas pessoas. No matter how you look at it, American allies freed these people. Yeah, well, there's been a lot of efforts to Sim, bem, houve muito esforço para reabilitar, ou rebranding provavelmente é uma palavra melhor, Jolani. Mas sim, acho que vai ser difícil fazer disso à base de um governo estável, próspero e unificador. Quanto ao que está reservado para o Irã, porém, parece que os protestos e tumultos terminaram há algum tempo, e a oportunidade para os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã enquanto havia uma sensação de caos ou instabilidade parece ter passado. Ainda assim, os objetivos de mudança de regime continuam lá. Trump chegou a mencionar a necessidade de uma nova liderança no Irã, dizendo que essa era sua decisão. E também vimos ameaças de Lindsey Graham sobre realmente matar o líder, Khamenei. Acho que ele usou a expressão de que queria que os Estados Unidos liberassem o inferno sagrado, o que é uma terminologia interessante. Então, como você vê o Irã respondendo a essas ameaças? How do you see Iran responding to these threats? Well, Iran sees this whole episode as Bem, a joint o Irã vê todo esse episódio como uma conspiração conjunta entre os Estados Unidos e Israel, na qual a inteligência britânica esteve definitivamente envolvida, e é possível que a inteligência francesa também tenha participado. Tudo começou com uma queda repentina da moeda iraniana entre 30% e 40%, e ficou claro que os americanos estavam manipulando a moeda a partir dos Emirados Árabes Unidos, da região curda no Iraque e até da cidade de Herat, no Afeganistão. Como houve uma escassez repentina de dólares para os iranianos, a moeda iraniana entrou em colapso devido à alta demanda e à falta de moeda estrangeira. Em seguida, logo depois, surgiram pequenas manifestações que foram pacíficas, pias. Não houve prisões.
there were no arrests. But then we had this sudden infiltration of rioters. Mas então tivemos essa infiltração repentina de manifestantes violentos e terroristas que eram muito, muito bem treinados. Muitos deles haviam recebido financiamento do exterior por meio de Bitcoin e outros meios. Eles foram treinados online e alguns também viajaram para o exterior para receber treinamento. Gradualmente, os protestos foram perdendo força. À medida que a violência piorava, os manifestantes meio que desapareceram. Nas fases posteriores dos tumultos, restavam principalmente os agitadores, junto com alguns jovens dos bairros em busca de emoção e pessoas comuns andando pelas ruas. Esses agitadores estavam atirando na polícia a partir das multidões, atacando delegacias e matando agentes lá dentro. They killed police officers in police stations, they attacked military bases. Eles atacaram bases militares, tomaram algumas pequenas bases em Teherã. Também destruíram muitos ônibus, tanto públicos quanto privados, além de propriedades particulares, ambulâncias e um grande número de caminhões de bombeiros. Fizeram isso porque queriam que os incêndios se espalhassem. Nesses incêndios, pessoas morreram. Em uma clínica, uma jovem enfermeira foi queimada viva. Em uma mesquita, cercaram 2 jovens e os queimaram vivos. Esses manifestantes e terroristas estavam simplesmente atirando nas pessoas aleatoriamente. Um amigo meu, médico, disse que a maioria das pessoas em que ele operou havia sido baleada com pistolas a curta distância, e era claro que os tiros não vinham da polícia, mas de dentro das multidões. Então essas pessoas queriam caos, destruição e morte para justificar a guerra. A moeda entrou em colapso, os tumultos começaram e de repente houve uma mobilização da mídia ocidental e até pessoas como AOC, a suposta progressista, e Levin, ambos diziam, sabe, todos os lados diziam que deveríamos ajudar o povo iraniano. Então a crença aqui é que isso foi uma conspiração tramada durante a campanha de Ano Novo, quando Netanyahu foi à Flórida e se encontrou com Trump. Bem, se você olhar para a CNN ou a Fox News, parece haver um consenso entre democratas e republicanos de que o objetivo dos Estados Unidos no Irã é levar liberdade e democracia ao povo iraniano, libertá-los de seu governo. Uma visão mais cínica, porém, aponta para o modelo sírio, simplesmente instalar um governo que sirva aos interesses americanos na região. Então, o que você acha que é o objetivo final em relação ao Irã? É econômico? Trata-se apenas de uma mudança de regime. Colocar outro Shah, alguém que possa controlar um Irã unificado sob seu comando, apoiado pelos Estados Unidos como instrumento de poder? Ou isso não é possível? Em outras palavras, o objetivo seria fazer o que parece estar nos planos para a Síria, a fragmentação do país, dividindo em diferentes partes. Porque você já viu ambos os objetivos sendo mencionados na mídia como possíveis cenários do que poderia ser feito contra o Irã. E queria saber qual é a sua opinião, Zohar. Well, I think it's pretty clear that Acho que está bem claro. Antes de tudo, eles admitiram que o Mossad estava em campo e, obviamente, outras agências de inteligência também estavam lá. O próprio Mossad divulgou uma declaração em persa dizendo que estavam no local com os manifestantes, ou como eles chamaram, os protestantes. O ex-chefe da CIA também afirmou que o Mossad estava em campo com esses manifestantes. E o Canal 14 em Israel fez uma matéria e publicou um tweet basicamente dizendo que um país estrangeiro, ou países estrangeiros, trouxeram grandes quantidades de armas. E é por isso que centenas de policiais e agentes de segurança foram mortos. Então eles estão reconhecendo o assassinato em massa de policiais, mais de 300 pelo menos, oficiais da lei e agentes de segurança. E se você, por exemplo, olhar para os Estados Unidos e multiplicar, digamos, a população, já que a população do Irã é aproximadamente um quarto da dos Estados Unidos, isso equivaleria a cerca de 1.200 a 1.500 policiais sendo mortos em 2 dias nos Estados Unidos.
Imagine qual seria a reação. Nos Estados Unidos, houve uma jovem que estava em seu carro, dirigindo para a direita, e então foi baleada no rosto. E pelo menos metade do país, aproximadamente. E o próprio Trump disse que o agente do ICE estava justificado em atirar no rosto dela, porque ela não virou o suficiente para a direita, seja lá o que isso signifique. Mas no Irã, eles mataram centenas de pessoas. E ainda assim, a mídia ocidental insiste que todos eram manifestantes pacíficos. Centenas de policiais e muitas pessoas inocentes também. Então, mesmo que tenhamos evidências da própria mídia ocidental dizendo que eram manifestantes pacíficos e que a polícia estava apenas atirando em pessoas comuns, os israelenses discordam. Eles basicamente estão assumindo a responsabilidade por isso. Acho que a suposição era de que esperavam muito mais sucesso. O que aconteceu? E acho que isso surpreendeu os israelenses, os americanos e os britânicos. Foi que os iranianos, de repente, na noite de quinta-feira, quando as coisas estavam ficando muito ruins, reagiram. Os verdadeiros tumultos, as mortes e a destruição ocorreram nas noites de quinta e sexta-feira. Os números na noite de quinta-feira foram muito maiores. Na noite de sexta-feira, os números em todo o país foram bem menores, cerca de 1/3 dos de quinta-feira, mas foram muito, muito violentos. Então, na noite de quinta-feira, os iranianos cortaram a internet e, literalmente, em 24 horas, os números caíram rapidamente. Em, digamos, 36 horas, ou até menos, talvez 28 horas, tudo terminou. Acho que eles não esperavam que o Irã cortasse a internet. Depois, os iranianos também conseguiram bloquear as conexões de internet de Elon Musk com os diferentes grupos dentro do Irã. E isso surpreendeu. Como ficaram sem liderança, porque estavam sendo coordenados do exterior, os diferentes grupos foram instruídos a ir para lugares diferentes. A polícia estava de um lado da cidade e foi instruída a ir para outro. Por exemplo, eles enfrentavam a polícia em uma área, depois saíam e incendiavam um mercado em outro lugar. Em Rasht, destruíram um mercado inteiro. 10, 11, 12 lojas, todas desapareceram. Então, quando cortaram as comunicações, foi como uma galinha sem cabeça. A violência intensa na noite de sexta-feira foi causada por cerca de 1/3 das pessoas envolvidas na quinta, mas depois simplesmente perdeu força. Desde sábado da semana passada, não tivemos mais tumultos nem violência. Quero dizer, online ouço todo tipo de absurdo. Agora estão até dizendo que armas químicas estão sendo usadas. Mas desde sábado da semana passada, tudo tem estado tranquilo. Mas o ponto que eu queria destacar é que existem diferentes grupos no Irã, e esses grupos se odeiam. A organização terrorista MEK, que é extremamente impopular no Irã. Essas são as pessoas que, enquanto Saddam Hussein invadia nosso país, lançaram uma insurreição militar contra ele. Depois foram para o Iraque e lutaram por Saddam Hussein contra o próprio país. Então este é um dos principais grupos atuantes no Irã. Vai ser popular algum dia? Claro que não. Eles lutaram pelo de Glórias. Então você tem os monarquistas, o filho e o neto de 2 monarcas que eram muito impopulares no Irã, cuja família roubou bilhões de dólares quando deixou o país, e que recentemente foi a Israel, foi ao Muro das Lamentações e o mais importante pediu a Trump que atacasse o país. A grande maioria dos iranianos algum dia vai apoiar os Estados Unidos bombardeando o Irã? Claro que não. Então você tem o MEK, que é extremamente impopular. Você tem Reza Pahlavi, que não tem credibilidade, é muito impopular e não é uma pessoa muito inteligente. Ele tem muitos problemas familiares que fazem as pessoas zombarem dele. E então você tem os grupos Takfiri, remanescentes do ISIS, e essas pessoas da fronteira entre o Paquistão e o Irã, que têm estado ativas. E você tem os grupos separatistas curdos. Qual desses grupos teria apoio popular no Irã?
Nenhum deles. Então, o que os Estados Unidos e o regime israelense estão fazendo é usar uma mistura de diferentes grupos que não conseguem se entender entre si. Todos eles são impopulares entre a grande maioria dos iranianos e só querem causar danos e destruição. Então, digamos, hipoteticamente, que se a República Islâmica caísse, isso não levaria a um país unido, porque nenhum desses grupos tem credibilidade. Portanto, a suposição, eu acho, é que o objetivo, minha suposição, é que o objetivo seja desmembrar o país, deixar o país entrar em colapso. E eu acho que isso está de acordo com os interesses do regime israelense, como vimos na Síria, como vimos no Iraque, onde tentaram enfraquecer a autoridade central após a invasão e criar uma constituição que não permite que o Iraque seja muito forte. Acho que todo o objetivo do regime israelense é fragmentar os países da região, Ásia Ocidental, Norte da África, para que possa dominar completamente. Acho que está claro que, quando se utilizam grupos impopulares, Takfiris, ISIS, separatistas curdos, grupos terroristas, o MEK, que lutou por seu próprio país, Namal Sfi do Shah Pardini do bombardeio do país, nenhum deles é credível. E, portanto, acho que o objetivo é simplesmente desestabilizar o país, encontrar uma desculpa para atacar e bombardear o Irã. E então, se conseguirem levar vantagem, continuar bombardeando o Irã como o regime israelense bombardeou a Síria. Mas o que vimos na última segunda-feira foi muito interessante. Durante os tumultos, vimos muitos contraprotestos contra os manifestantes, e eles foram muito maiores nas diferentes cidades onde os distúrbios ocorreram. Depois, na última segunda-feira, tivemos um dia nacional de manifestações contra os manifestantes, e elas foram massivas, realmente sem precedentes. Em Teherã, havia entre 2,3 e 3 milhões de pessoas lá. E quando eu estava saindo, porque eu fui, as pessoas ainda estavam tentando chegar. Eles ficaram presos no trânsito. Foi impressionante. Levou algumas horas para chegar lá e mais algumas para voltar. Muitas pessoas estão enfrentando dificuldades, temos sanções. Mesmo assim, muita gente foi até lá e passou meio-dia, embora fosse um dia útil, não um fim de semana. Então houve essas manifestações massivas, pró-República Islâmica, pró-Constituição, pró-instituições estatais em todas as cidades. Não foi apenas um lugar onde pessoas de outras cidades se reuniram. Cada cidade teve seu próprio evento. As multidões foram talvez sem precedentes, e está bastante claro que o sentimento popular está com a República Islâmica. Isso não significa que todos aqueles milhões de pessoas, talvez dezenas de milhões em todo o país, que foram às ruas compartilhem uma única visão de futuro. Alguns podem não votar, alguns podem votar em um partido, outros em outro. Mas de qualquer forma, foi um voto de confiança no Estado e uma condenação aos manifestantes. Foi transmitido ao vivo em diferentes canais de TV e rádio. A Press TV, por exemplo, fez uma cobertura contínua ao longo do dia, em Teherã e em outros lugares. A Al Jazeera estava lá, a RT estava lá, a CGTN e a CCTV estavam lá, a mídia turca também. Al Mayadin também estava presente. Então ficou claro como o dia onde o povo se posicionava. Mas novamente a mídia ocidental continuou repetindo a mesma narrativa. E eles estavam usando, aliás, a mídia ocidental, depois daqueles enormes comícios na segunda-feira, começou a usar aquelas imagens quando falava sobre os desordeiros e os chamados manifestantes. E eu digo chamados porque os desordeiros e os manifestantes não eram os mesmos. Os manifestantes eram pacíficos. Quando estavam protestando, ninguém foi preso. Os desordeiros, bem, essa era uma história completamente diferente. Há pouco eu estava assistindo à televisão iraniana antes da nossa conversa, e eles mostraram uma mulher que havia sido baleada no rosto pelos desordeiros. O marido dela estava bem ao lado. Eles usaram, acho, uma arma de chumbinho, e havia todo tipo de fragmento no rosto dela. Ela e o marido disseram que a pessoa que atirou nela era muito profissional. Ele atirou nela,
e também atirou nele. Eu não assisti tudo porque estava me preparando para falar com você, mas acho que ele também atirou no marido. O marido disse que o atirador estava muito calmo e muito profissional e sabia exatamente o que estava fazendo. Isso aconteceu no bairro de Narmak, no leste de Teherã. De qualquer forma, a questão é que a mídia ocidental ainda finge que tudo isso foi pacífico, como se houvesse manifestantes pacíficos andando pela rua e o Estado simplesmente os tivesse metralhado. Essa é a narrativa que eles querem, porque é a narrativa que os favorece. E é uma narrativa em que, na mídia tradicional, poucos resistem, porque aqueles que estão no mainstream, geralmente os que são contra a guerra, o que fazem é dizer sim, eles são maus, mas não vamos bombardeá-los. Maduro é mau, mas não vamos atacar o país. E considero essas pessoas tão mais, se não piores e mais nocivas, do que os neoconservadores, porque de forma indireta, elas legitimam ou tentam legitimar a guerra ao demonizar o outro lado. Enquanto, na verdade, os verdadeiramente sinistros são aqueles que impõem sanções, seja contra o Irã ou a Venezuela. Os sinistros são aqueles que enviam terroristas ou bombardeiam barcos de, quem sabe se são pescadores ou contrabandistas. Ninguém sabe, e assim por diante. Mas de qualquer forma, o ponto é que a mídia ocidental continuará com a mesma narrativa. A realidade é que este foi um episódio muito doloroso. Muitas pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas. Mas no fim das contas, acho que as manifestações da última segunda-feira mostraram que a nação está muito unida. E essa é provavelmente uma das razões. Quero dizer, acho que há duas razões pelas quais os americanos estão cautelosos em atacar o Irã. Primeiro, eles viram os enormes protestos contra o governo em todo o país. E segundo, pelo que entendo, os iranianos informaram aos americanos por meio de vários canais que se lançarem um ataque ao Irã, isso significará uma guerra total. E se tivermos uma guerra total, isso quer dizer que não haverá mais petróleo e gás desta parte do mundo para os mercados globais. From this part of the world for the global markets, and I think it's clear that would lead to a. E eu acho que está claro que isso levaria a um colapso econômico global. E é provavelmente isso que tem deixado os americanos muito cautelosos. Mas aqui no Irã, ninguém acredita em nada que venha de Washington, ou de jornalistas, ou meios de comunicação próximos à Casa Branca. Antes de tudo, porque Trump é instável, ele muda de posição o tempo todo. Acabamos de ver a carta dele, em que disse aos noruegueses: agora que vocês não me deram um prêmio, vou me tornar mais belicista e matar mais pessoas. Quero dizer, esse é o Trump. Então os iranianos estão se preparando, e estão preparados para o pior. Eles estão se preparando para grandes ataques contra alvos em toda a região. E aqueles pequenos países que têm bases dos Estados Unidos, os iranianos os consideram cúmplices. E isso não é um bom presságio para nenhum deles. Em relação à cobertura da mídia, eu realmente vi algumas reportagens estranhas. Havia fotos de alguns líderes políticos iranianos caminhando com os manifestantes. E isso foi apresentado como: veja, a liderança política já está desertando em certa medida. Eles estão apostando nos dois lados, mostrando lealdade aos manifestantes. Mas os manifestantes não eram anti-governo. Como você disse, esses eram os comícios de unidade que aconteceram depois. Então, ou eles não sabem, ou estão sendo enganosos, não sei o que é pior. Mas, de qualquer forma, não foi uma boa cobertura do que estava acontecendo. E também preciso enfatizar que os manifestantes que vimos no primeiro e no segundo dia, especialmente, se comportaram de forma pacífica. O governo afirmou isso, assim como o líder. Tanto o presidente quanto o líder, o porta-voz do governo e outros, incluindo o presidente do parlamento. Todos disseram que as queixas, as preocupações e os protestos dos manifestantes eram legítimos. Portanto, precisamos separá-los completamente dos vândalos e terroristas que estavam nas ruas depois, que reuniram alguns jovens adolescentes ao seu redor, o que considero por si só algo muito criminoso. E há provas. Está claro.
And there's evidence. It's clear. I put out footage on my Twitter account where Publiquei imagens na minha conta do Twitter mostrando cenas de dentro das multidões. Há muitas imagens desse tipo. Também enviei vídeos em que eles atiram em policiais e espancam homens comuns que caminhavam pela rua. Eles os capturam e os matam. Estavam tentando causar o máximo de dano e caos possível. Matar o maior número de pessoas possível, porque queriam preparar o terreno para um conflito militar. E como eu disse, os incêndios estavam fora de controle. E sempre não Fitzfield se dirigia para lá, eles o destruíam. Esses caminhões são caros. Some of these fire engines are very expensive. And under sanctions, it's not easy for Iran. E sob sanções, não é fácil para o Irã comprar tantos caminhões de bombeiros novamente. Mas de qualquer forma, os manifestantes são uma coisa, os desordeiros são outra. E você está absolutamente certo. Os funcionários do governo estavam nessa marcha de domingo. Eles estavam participando dessas multidões enormes, desses mares. Sabe, o mar de pessoas em Teherã, que eu ouvi dizer que o Musk estava tentando afirmar que era IA ou algo assim. Mas veja, isso simplesmente não é possível. As pessoas estavam lá, as pessoas viram, houve cobertura contínua, os americanos, sabe, não podem esconder isso. O que você disse antes, porém, e acho que isso é muito importante, é que não há ninguém para unificar essencialmente quem levaria adiante a mudança de regime. Agora, acho que isso é muito importante, porque isso pode ser visto como um indicador de intenção. Ou seja, se há alguém que realmente quer uma mudança de regime, mas é por, digamos, as intenções altruístas que afirmam ter, pode me chamar de cético, mas digamos que fosse esse o caso, então seria necessário alguém realmente capaz de unificar e estabilizar o Irã depois disso. O fato de existirem todos esses grupos diferentes que não se dão bem é um bom indicativo, eu acho, de que o objetivo não seria criar um Irã estável e próspero, mas sim um que se possa enfraquecer e fragmentar. Agora, se esse é o objetivo, seria de se esperar que as pessoas participando desses distúrbios pensassem duas vezes. Porque eu vi, bem, como você disse, eles estão muito espalhados. Alguns deles, é claro, falam em restaurar a monarquia, o que é difícil acreditar que teria muito apoio. Mas até mesmo a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2003, Shirin Ebadi, disse, no espírito do Prêmio Nobel da Paz, que os Estados Unidos deveriam tomar uma ação militar contra o próprio país dela. Isso é, sabe, se os objetivos deles são altruístas, se eles realmente acreditam que o poder militar dos Estados Unidos pode trazer liberdade e democracia, então acho que deveriam analisar o que realmente seria possível dentro dessa visão deles, porque não parece provável, como você disse. Mas enfim, deixa eu fazer só mais uma última pergunta aqui. Como você vê a probabilidade de uma guerra contra o Irã nesse momento? Porque, como você mencionou, isso pode ter assustado os americanos, o fato de não terem conseguido semear as divisões necessárias. Mas também há a preocupação sobre como o Irã poderia eventualmente retaliar. É difícil dizer. E, aliás, acho que isso diz tudo o que precisamos saber sobre o Prêmio Nobel da Paz. Não apenas neste ano, quando há um venezuelano pedindo o bombardeio do próprio país, mas também porque o ganhador iraniano do Prêmio Nobel da Paz de anos atrás está exigindo a mesma coisa. O Prêmio Nobel da Paz sempre foi uma ferramenta do Império Ocidental. De vez em quando eles podem tê-lo concedido a alguém decente, mas isso foi apenas para manter a credibilidade. Os noruegueses estão profundamente enrados no Império. Claro, agora o que vai acontecer com o Império, com a Groenlândia e com a guerra na Ucrânia, e que tipo de mapa veremos como as coisas vão se desenrolar na Europa em 2 ou 3 anos, é uma outra questão completamente diferente. Mas eu acho que, no Irã, a suposição é de que haverá um ataque, uma ofensiva, uma guerra. Não estou dizendo que isso necessariamente vai acontecer, mas os iranianos não vão arriscar nada. Eles não vão ficar complacentes nessas circunstâncias.
Afinal, a Guerra de 12 Dias, o ataque relâmpago, pegou o Irã de surpresa, e os iranianos querem garantir que isso nunca mais aconteça. E a propósito, Glenn, as capacidades do Irã contra os Estados Unidos são muito maiores do que suas capacidades em relação a Israel. E o Irã derrotou os israelenses, mesmo tendo sido pego de surpresa. Por que eu digo isso? Porque, bem, antes de tudo, os israelenses perderam a guerra. Foram eles que buscaram o cessar-fogo. Steve Bannon apontou isso no dia seguinte, dizendo que a verdadeira história era que os israelenses estavam em apuros, especialmente nos últimos dias, e precisavam de um cessar-fogo. Os Estados Unidos pressionaram para conseguir esse cessar-fogo, enquanto o Irã nunca pediu um. Mas por que as capacidades militares do Irã são muito mais voltadas contra os Estados Unidos do que contra o regime israelense? Porque há décadas, o Irã vem se preparando para a guerra, contra uma invasão e hostilidade dos Estados, especialmente desde que os Estados tomaram o Afeganistão e o Iraque. Se você se lembra, um alto funcionário americano certa vez disse: "Homens de verdade vão para Teherã." O Irã era constantemente ameaçado. Todas as opções estão sobre a mesa, era uma frase que muitos líderes americanos costumavam usar. Eixo do mal. Sim, o eixo do mal. Então o Irã começou a construir bases subterrâneas de drones e mísseis naquela época. Os mísseis de longo alcance que vimos sendo usados durante a Guerra de 12 Dias podem ser utilizados contra os americanos e contra os israelenses. Mas os mísseis de médio e curto alcance, assim como os drones de médio e curto alcance, são muito mais numerosos e muito mais fáceis de movimentar, armazenados em várias bases diferentes, profundamente subterrâneas. Todos estão voltados para o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. Portanto, o poder de fogo que o Irã preparou para uma possível guerra com os Estados Unidos é imenso, e o Golfo Pérsico não é muito largo. E é algo muito sensível. Há todo esse petróleo e gás saindo do Golfo Pérsico, e claro, o Ansarullah tem muita influência no Mar Vermelho. Vimos eles derrotarem os americanos e estão aprimorando sua tecnologia e suas capacidades neste exato momento. Os aliados do Irã também estão fortalecidos no Iraque. Portanto, se o Irã quiser interromper o fluxo de petróleo e gás, ele tem uma justificativa, já que todos os Emirados, o Catar e os demais abrigam bases americanas. Se os Estados Unidos atacarem, eles se tornam cúmplices. Assim, para o Irã destruir todos os interesses dos Estados Unidos em toda a Ásia Ocidental, e o petróleo e o gás usados diariamente para sustentar a economia global, seria muito fácil fazê-lo. E há tantas capacidades que o Irã vem desenvolvendo em todo o sul do país, o sudoeste e o sul, que eles poderiam agir em questão de horas. Na minha opinião, se houver uma guerra, países como os Emirados e o Catar cairão muito rapidamente, porque têm populações muito pequenas. E a grande maioria das pessoas que vivem nesses países minúsculos são estrangeiros, muitos deles trabalhadores contratados em regime de servidão. Eles podem até tomar o controle do país. Pode se tornar um país não árabe, ou países não árabes. Portanto, o que o Irã pode fazer aos israelenses é uma coisa. O que o Irã pode fazer no Golfo Pérsico, no Oceano Índico, no Mar de Omã e no Mar Vermelho é algo completamente diferente. E se uma guerra acontecer, a economia global vai entrar em colapso. E já agora, a economia global está em péssimo estado. Acho que é nesse momento que os apoiadores do MAGA vão procurar o Trump, porque agora o MAGA basicamente deixou de lado todos os seus princípios. Agora você pode atirar em mulheres brancas no rosto, tá tudo bem. Agora você pode ser um belicista e o que quer que o Epstein tenha feito está tudo certo. Não é mais um problema. Mas quando os apoiadores de Trump, os mais fervorosos, não puderem mais pagar pela gasolina no posto, e quando seus negócios forem à falência, então acho que Trump vai se sentir muito diferente em relação a iniciar um conflito com o Irã. Thank you, but
Obrigado. Mas, na verdade, deixe-me fazer mais uma última pergunta. Ouvi alguns rumores sobre o Starlink, do Elon Musk, que quando foi desligado, também houve especulações de que o Irã poderia ter recebido alguma ajuda da Rússia. Você ouviu algo sobre isso? Ou sabe de alguma coisa a respeito? I've heard this, but I don't know. I have no idea Eu ouvi isso, how it's mas não sei. done. Obviously, Não tenho ideia de the como isso é Chinese feito. are the most Obviamente, a technologically China advanced é agora o in the world, país mais and it's tecnologicamente possible that avançado they do may have had mundo, something to do with e é it. possível They que may eles have tenham been tido linked algo to a ver com Russians, isso. who then helped Eles the podem ter Iranians. ajudado os Maybe they helped russos, the que então Iranians ajudaram os themselves, or maybe the iranianos, ou Russians, talvez tenham ajudado os iranianos through years of diretamente. conflict Ou talvez with os the russos, Ukraine, após anos de conflito that com a they OTAN na achieved some Ucrânia, technological tenham breakthrough, alcançado maybe algum those avanço Iranian tecnológico. Ou talvez tenham sido scientists. cientistas I don't know, iranianos. Eu não but sei, whatever it mas was, I seja o think que it for, very much acho que surprised realmente the surpreendeu os Chinese. Estados But Unidos. there's no doubt Não há that dúvida de que Iran, Irã, Russia, Rússia e China are estão se growing closer to aproximando each cada other. vez mais, And it's e é clear claro o why, motivo, because Americans porque are os threatening americanos everyone. estão ameaçando Trump, todo in his mundo. letter to the Norwegian E o Trump leader, sabe, a carta is dele an para a líder indication of norueguesa é which um way the indício United de States para is onde os going. Estados Unidos estão So, indo. Então I não don't vejo as see Trump's políticas de Trump policies terminando as bem ending para well for ninguém. anyone. Eu não acho But que I isso think definitivamente não it's definitely vai levar a tornar a América lead grande to novamente, né? Make America great again. Não, mas acho que alguns europeus ainda vão segui-lo. Acho que você também viu a mensagem que Trump publicou do Macron. Era para ser uma mensagem privada, em que ele dizia algo como: estamos todos com você em suas políticas contra a Síria e o Irã. Mas sabe, eu não entendo a parte da Groenlândia. É como se eles esperassem que, se mostrarem lealdade suficiente, ele poupasse os europeus. Yeah, so basically, É basicamente o que o presidente francês estava dizendo era: olha, nós destruímos a Síria juntos. Podemos bombardear o Irã juntos, mas deixem a Groenlândia em paz. just leave Greenland alone. Sim, bem, novamente acho que nesses esforços para criar um espaço seguro para si mesmos, eles estão ignorando que ajudaram a alimentar esse monstro, que também virá atrás deles. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado, Glenn. É sempre um prazer. Muito obrigado por me convidar e espero estes dias melhores. I hope that we all see better days.